Senhoras e senhores deputados, creio que estamos em condições de iniciar esta audição, continuar os grupos o trabalho em especialidade neste grupo de trabalho. Temos agora a audição da Canativa, da Associação de Estudos sobre Cannabis. Gostava de agradecer, em nome do grupo de trabalho, a presença do Dinis Dias, do João Vasconcelos, da Laura Ramos, da Ana Rita Andrade e da Sara Elsa Andrade. Sem mais demoras, nós vamos seguir a mesma metodologia que temos seguido, portanto, pedir à Associação, à Canativa, uma pequena introdução e apresentação sobre os projetos de lei que estão em discussão e depois abriremos o debate aos vários grupos parlamentares para perguntas e comentários. Portanto, a Canativa trouxe uma apresentação que vai projetar, mas que depois nós, como tem sido o hábito, também enviaremos para todos os grupos parlamentares, ficará também no acervo do grupo de trabalho. Passo então a palavra ao Dinis Dias. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi endereçado pela Comissão e, portanto, a possibilidade de contribuirmos com a nossa contribuição. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar brevemente a Associação Canativa. É uma associação de estudos sobre cannabis, fundada em 2017. A associação desenvolve vários tipos de atividades, nomeadamente facultar informação científica credível e atualizada a instituições, pacientes e profissionais de saúde. Para tal, contamos não só com os membros que temos na associação, como também com o órgão de comunicação portanto, pública da Canativa, que é a Canapress, e com uma base de dados que disponibilizamos tanto aos partidos políticos, no caso da iniciativa legislativa, como a profissionais de saúde, pacientes e outro tipo de associações, inclusivamente associações de pacientes, como a Associação Síndrome de Dravet, por aí fora. Essa base de dados científica está atualizada e é acreditada por um grupo de entidades internacionais como a Academia Nacional de Ciências Americana, entre outras. Em relação às nossas atividades, neste momento fazemos a ligação entre pacientes que procuram informação sobre a utilização de cannabis medicinal e profissionais do SNS. Recebemos efetivamente, a nível diário, vários contactos de pacientes que procuram urgentemente, nas suas próprias palavras, informação e acesso à utilização da planta da cannabis em contexto medicinal e médico. Portanto, tentamos dirigir as pessoas que, não tendo resposta por parte do SNS e do Serviço Nacional de Saúde, procuram meios alternativos para acesso a esta forma terapêutica. E neste sentido, para evitar a automedicação e acesso a substâncias que não estão reguladas nem estão conhecidas no mercado, o que nós fazemos é conduzir essas pessoas para profissionais de saúde credenciados, nomeadamente médicos de medicina geral do SNS e, no caso de doenças neurológicas, os pacientes são dirigidos para especialistas, neste caso para o Dr. Bruno Maia, que é neurologista no Hospital de São José, como creio que é conhecido. Dr. Bruno Maia, que também se terá a oportunidade de ser ouvido aqui nesta mesma comissão no dia 15 deste mês. Para além disso, prestamos apoio a associações de pacientes, como a Associação de Pacientes com Síndrome de Dravet, e promovemos eventos dirigidos ao público em geral e a profissionais de saúde, especificamente sobre a utilização da cannabis em contextos medicinais. Exemplo disso, desenvolveremos durante o mês de novembro, um congresso internacional com a presença de membros reputados internacionais, incluindo neurologistas que estiveram no processo de desenvolvimento de medicamentos como o Sativex. Cito neste caso concreto o neurologista Ethan Russo, que é, como todos sabem, uma referência internacional na matéria. Para além disso, divulgamos informação credível sobre a cannabis numa perspectiva de redução de riscos, de prevenção de danos e de consumo responsável. A nossa missão aqui, o que nos traz aqui no fundo, é tentar responder às dúvidas e às preocupações que foram levantadas por vários grupos parlamentares, nomeadamente pelo PCP e pelo Partido Popular. E nesse sentido estamos completamente disponíveis e teremos todo o gosto em poder contribuir com a informação e com os estudos que temos e com as experiências dos vários técnicos que temos que trabalham em várias áreas, da medicina às ciências sociais,
e que tem experiência não só em Portugal, como também em países estrangeiros, experiência prática no funcionamento de modelos que já existem e que estão em vigor, nomeadamente o modelo canadiano que pratica, portanto, utiliza a cannabis medicinal desde 2001. Neste sentido, quanto à objeção que foi colocada, que diz que não é necessária legislação adicional sobre cannabis medicinal, nós analisando os casos e os modelos implementados em vários países, nomeadamente nos 14 países europeus e em vários outros países fora da Europa, verificámos que foram uma grande maioria desses países tiveram que implementar legislação específica, atendendo a que esta planta e o tratamento com este tipo de substâncias não é, vamos lá ver, o mesmo ou não é exatamente igual ao que se pode aplicar a outro tipo de plantas e derivados farmacêuticos, como é o caso da papoula e da produção do ópio, aliás, como já foi aqui sublinhado pelo Dr. Javier Padraça Valente, numa audição anterior. Referir também que existem vias de consumo medicinal que são utilizadas nesses países, tal como a vaporização da planta inteira, que não estão contempladas na legislação atual. Uma vez que não estão contempladas na legislação atual e que são uma forma de terapêutica comprovada e utilizada em vários países onde estes modelos já foram implantados, se não houver uma alteração à legislação atual, dificilmente se poderão utilizar estas formas de acesso terapêutico, porque não estão contempladas na legislação existente. Ainda em relação às objeções que foram colocadas, nomeadamente em relação à política do medicamento, portanto, tendo em conta que isto seria um assunto do Infarmed e ele deveria competir e emitir as autorizações para a introdução de medicamentos à base de cannabis no mercado, nós acreditamos que o facto de haver pacientes a recorrer ao mercado negro que nos contactam a nível diário e que ultrapassam as dezenas ou centenas, revela que ou a política de medicamento do Infarmed é insuficiente ou então os fármacos que estão disponíveis no mercado português são insuficientes para dar resposta às necessidades dos pacientes. Outra questão, creio que foi colocada, referia a não existência de uma premência social pelo acesso à cannabis medicinal. Representando a Associação Canativa e tendo em conta que a Associação Canativa recebe dezenas de contactos diários, portanto mensais, vamos lá ver, mais do que uma pessoa por dia, várias pessoas por dia, que procuram ou já estão a fazer utilização com substâncias não regulamentadas, ou procuram informação, ou procuram profissionais de saúde que as possam ajudar a nível de informação, a nível de seguimento e acompanhamento de tratamento. Nós não concordamos com essa realidade e trazemos aqui à Assembleia um trailer, um excerto de um documentário que estamos a realizar e que demonstra precisamente a existência de uma premência social pelo acesso à cannabis medicinal, com casos concretos que passaremos a revelar dentro de momentos. Em relação a questões que nós verificámos que foram colocadas noutras audições, nomeadamente com a dificuldade técnica concreta na dosificação das sumidades floridas. Esta é uma questão que foi levantada tanto pelo Infarmed como pela Ordem dos Médicos, e a Canativa, após análise de vários modelos, e eu posso falar neste momento com conhecimento de causa porque eu sou supervisor de produção num estabelecimento de produção de cannabis medicinal certificado pelo governo canadiano, posso-vos informar ou sugerir a forma que o sistema de saúde canadiano encontrou para contornar esse problema ou essa objeção que foi colocada em várias instâncias. Ora, a produção de cannabis e a disponibilização de flores de cannabis inteiras em estabelecimentos apropriados ou por produtores licenciados no Canadá exige que haja uma análise exaustiva que informe o paciente, portanto tem que estar na embalagem, qual é a percentagem exata de todos os canabinoides presentes na planta e que faz um despiste toxicológico portanto, que revela ou não a presença de biocontaminantes, nomeadamente fungos, bactérias ou outro tipo de possíveis contaminantes. Portanto, todos os lotes que são produzidos de flores para utilização medicinal por pacientes são auditados, são analisados
e as percentagens, composições e perfis de canabinoides são explícitos, de forma que o médico, através de uma fórmula de 3 simples bastante básica, possa saber como dosificar o princípio ativo em miligramas por quilograma corporal, que é, creio eu, a forma standardizada de utilização a nível da medicina atual e a nível da farmácia atual. Portanto, neste sentido, sabendo que, e vou fazer um exemplo muito básico, só simplesmente para ilustrar o que estou a dizer, se sabe que uma determinada variedade de cannabis possui uma proporção de 20% de THC, tetrahidrocannabinol, portanto, numa grama existirão 200 miligramas de tetrahidrocannabinol do princípio ativo. Portanto, sabendo que existem 200 miligramas por cada grama de planta, o médico pode saber exatamente qual é a quantidade exata em miligramas de princípio ativo por peso corporal que pode ministrar ao paciente. Portanto, desta forma, controla-se a qualidade, a segurança e a eficácia. Acreditamos ainda que a planta completa, e não só na forma de isolados, deve estar disponível em farmácia. E temos alguns argumentos para o sustentar, além de que existem vários países que já o fazem dentro da União Europeia. A possibilidade de vaporização, que já estava analisada em vários países, deveria ter sido em conta, e a possibilidade de vaporização efetua-se com a planta inteira. Como será do conhecimento dos deputados presentes, a vaporização é uma forma de consumo da planta inteira que não envolve combustão. Portanto, não envolvendo combustão, trata-se de uma forma de acesso do paciente à planta da cannabis inteira, à flor, sem as contraindicações da utilização da combustão, que obviamente são contraindicadas para qualquer ato terapêutico ou para qualquer tipo de terapêutica, não só relativa à cannabis, mas também relativa a todos os outros tipos de medicamento. Neste momento, o que se propõe neste projeto de lei, de acordo com o que nós podemos analisar, é que estas substâncias florais, portanto, sumidades florais, sejam sujeitas a um controle de qualidade rigoroso, nomeadamente através do Infarmed, que garanta as percentagens de princípios ativos e o perfil de canabinoides estável e standardizado. Por último, referindo a uma questão que foi levantada, portanto, por vários grupos parlamentares relativamente à possibilidade do acesso a cannabis terapêutico mediante o autocultivo da planta. Bom, nós admitimos que este é um ponto que pode levantar alguma polémica, porque nós compreendemos, vamos lá ver, tendo em conta o conservadorismo da sociedade portuguesa, que se haja algum receio de que possa haver um extravio de substância produzida para fins medicinais com fuga, portanto, introdução no mercado negro. Em relação a este tema, para já, em primeiro lugar, sublinhar que o autocultivo para fins medicinais é uma realidade. É uma realidade para centenas ou até milhares de pacientes em Portugal, que se encontram neste momento, e até que seja emitido, até que se termine o processo legislativo e que seja aprovada a nova legislação, estas pessoas serão criminalizadas e sujeitas a um processo de crime, sem terem, neste momento, alternativas para as suas patologias e para as suas indicações médicas específicas oferecidas pelo Sistema Nacional de Saúde. Portanto, para as pessoas que não têm outra alternativa e cujos sintomas não se incluem no único medicamento autorizado para ser comercializado em Portugal, que é o Sativex, as pessoas não têm, neste momento, acesso a outro tipo de terapêutica que não seja o autocultivo. Sabemos que o autocultivo é considerado um crime segundo a lei da droga, mas mais do que estar a discutir o contorno legal da atividade de cultivo, creio que é preciso decidir o que é que se vai fazer com as 1000 e tal pessoas ou com as milhares de pessoas que neste momento já estão a incorrer neste crime, simplesmente para conseguirem ter acesso a um meio terapêutico. É isto que se está a falar. Tudo o que não seja cultivo com o objetivo estritamente terapêutico, cabe às autoridades judiciais tratarem dentro da moldura penal em que se enquadra, que será eventualmente o de tráfico. No caso do autocultivo para consumo pessoal, nós não consideramos que se devesse enquadrar os pacientes
portanto, na categoria de traficantes ou criminosos. O autocultivo garante o acesso a perfis de canabinoides não disponibilizados comercialmente. Isto é uma realidade em vários países, ou seja, há muitos pacientes em diversos países, e em Portugal existe a mesma situação, que face à ausência de resposta do Sistema Nacional de Saúde, procuram eles próprios um tratamento alternativo, recorrendo a compras fora do país ou ao cultivo próprio. O que se determinou em determinados países onde o autocultivo foi garantido como uma das formas de acesso à cannabis medicinal foi um problema de resposta dos produtores licenciados que não conseguiam suprir, devido às necessidades logísticas e aos custos comerciais que isso acarreta, não conseguem oferecer uma ampla gama de produtos, portanto, de sumidades floridas que vão de encontro ou que cubram todas as necessidades terapêuticas dos vários tipos de sintomas e doenças para as quais a cannabis tem valência terapêutica. E existem, para além disso, como foi já testemunhado por alguns médicos que já cá estiveram, a existência de estudos, e este tipo de estudos não se aplicam apenas na área da cannabis medicinal, mas foram efetuados relativos a toda uma série de medicamentos. Portanto, a existência de estudos que comprovam melhorias na eficácia quando o paciente participa ativamente no processo terapêutico. Portanto, a inclusão do paciente no processo terapêutico parece ter um efeito positivo em termos de eficácia. Por outro lado, o que a Canativa sugere, ou pode adiantar em termos técnicos, é que caso a autorização para o autocultivo avance, devem ser implementados testes obrigatórios a realizar pelo Infarmed ou por uma agência competente criada para o efeito, que assegure a qualidade, a composição em termos de princípios ativos e a ausência de substâncias contaminantes. Exatamente, portanto, o paciente, se tem uma autorização específica com uma prescrição médica do médico e não consegue encontrar a variedade ou o extrato em farmácia que corresponda às necessidades da sua própria patologia, deverá ter a possibilidade de aceder a uma planta que tenha uma genética que lhe permita aceder ao perfil de canabinoides que se adeque melhor à sua patologia. O que tem acontecido, como já referi, é que os produtores licenciados neste momento têm que seguir algumas obrigações comerciais, portanto têm que pagar contas, e o tipo de investimento que é necessário para cobrir uma gama de milhares de plantas diferentes é incomportável em termos comerciais. Portanto, o que eles acabam por fazer, como fazem com os fármacos normais, é concentrar-se no tipo de substâncias ou nos quimiotipos que têm mais procura a nível de patologia, mas isso deixa obviamente de fora toda uma quantidade de doenças raras e de síndromes menos recorrentes. Em relação ainda ao autocultivo, e para terminar este tema, avançar apenas que podemos disponibilizar a experiência do modelo canadiano. A regulamentação em vigor garante que não há fuga. Foram efetuados 1000 fiscalizações a locais de cultivo durante os últimos 4 anos e não foi detectado um único caso de fuga para o mercado negro, nem de existência de substâncias contaminantes. Este comunicado do Health Canada data de janeiro de 2018. Tendo em conta esta situação, o Health Canada resolveu baixar e reduzir os níveis de segurança que estavam obrigados os pacientes a quem era autorizado o cultivo medicinal. Podíamos estender um bocadinho mais, mas não temos tempo para isso, portanto eu vou passar a palavra à Laura Ramos, que é também da Canativa e que esteve a realizar um pequeno documentário que vai apresentar em breves minutos, e que vai, no fundo, manifestar a existência real de uma premência social em relação ao acesso ao cannabis medicinal. Vamos então... Obrigada. Pronto, só para me apresentar, eu sou jornalista da Canapress, em informação especializada em cannabis. O que eu tenho estado a fazer ultimamente é um documentário. Nós recebíamos, de facto, muitos contactos de pacientes na associação e eu falava com muitos deles e decidi começar a entrevistá-los, e o que trouxe aqui é um pequeno documento, um pequeno excerto do documentário que está a ser feito e que terá data de estreia em novembro, na conferência onde
de cannabis medicinal que a Associação está a organizar. Isto é ainda apenas um excerto de alguns dos pacientes que entrevistámos. É muito pouco, eles teriam muito mais para dizer, mas eu quis trazer então a voz deles aqui ao Parlamento. Obrigada. A Isa foi uma menina saudável com desenvolvimento normal até aos 10 meses de idade. A minha filha tem 13 anos. Foi-nos dito: a vossa filha não vai resistir. Eu não sou só doente, eu sou doente e sou médica. O João tem efetivamente uma epilepsia que não responde à medicação tradicional. Tomava por volta de 12 ou 13 comprimidos diariamente devido à dor crónica com que eu fiquei na perna. Já há muitos anos que não tomo qualquer medicação para espasmos. Já tinha 2 anos de vida, já acrescentei mais 4. Tenho visto o Guilherme que já não via há muito tempo. O que eu estou a fazer é apenas uma luta para que a minha irmã tenha um melhor bem-estar. Ela tinha os olhos abertos e eu estava cá. Era uma boneca. Isa, é a mamã. Ela só abria os olhos para ter uma convulsão. Cada vez que ela tinha uma convulsão, para mim significava morte. Eu não tenho medo da doença do João. Não tenho medo do Lenó que se gastou, do reto, da Otara. Não tenho medo de nada disso. Isso para mim é só um nome. Eu tenho medo, muito medo de convulsões. Não gosto de convulsões. Detesto convulsões. E se eu detesto, eu imagino o meu filho, o que ele há de detestar. Se tivessem uma criança em casa nestas condições, o que é que fariam? Em Espanha eu sabia que havia um médico que tratava já com canabinoides. A primeira vez que ouvimos falar de canabidiol foi quando estávamos ainda nos cuidados intensivos. O CBD também é uma substância que pode ajudar muitas pessoas, como tem estado a ajudar a minha irmã. Então aqui vamos nós, na direção de Espanha. Estamos quase a chegar à clínica. A partir do momento que começámos a dar o CBD, a Paula começou a ter uma redução significativa. O vaporizador não tem como combustão. Ligo o aparelho e inalo. Tenho tido benefícios espetaculares porque eliminei uma panóplia de medicação opioide. Reduzia-me a tensão do corpo, reduzia-me a rigidez do corpo. Os vômitos parar, deu-me mais apetite de comer, vontade de comer, deu-me vontade de ver mais. Eu sentia-me como se tivesse energia de uma pessoa que não está doente. O canabidiol, que é um canabinoide não psicoactivo, tem um potencial muito interessante para tratar as epilepsias farmacoresistentes. Obviamente isto não é generalizável a todas as epilepsias, claramente, mas parece que em alguns casos a cannabis reduz claramente o número de crises diárias. Tive muita fé no óleo e o certo é que o Guilherme nunca teve tanto tempo sem ter uma crise. Estamos a falar de crianças que têm 90 crises diárias e que passam a ter 8 ou 9. Então isso é uma melhoria espetacular, não é? Temos evidência concreta de ensaios clínicos com muitos doentes de esclerose múltipla em que o Sativex teve um impacto extraordinário. Crianças com doenças gravíssimas, têm uma qualidade de vida péssima, foram claramente beneficiadas pela introdução da cannabis terapêutica. Quando tenho que sair para o estrangeiro para ir buscar um medicamento para a minha irmã, eu sinto-me quase que uma pessoa que está a fazer contrabando de alguma coisa, não é? Sinto uma revolta muito grande por ter que estar a fazer isto de uma forma ilegal. Porque se a lei existe e prevê que os medicamentos com cannabis existam, onde é que eles estão? Tenho medo e receio de plantar, de ser considerado um traficante. Se pudesse plantar em casa, se pudesse até extrair o óleo, porque é relativamente fácil extrair o óleo. E eu sinto-me totalmente abandonado pelo governo e pelo meu país. E só há uma resposta para isto. E pela minha filha estou disposta a tudo. A tudo mesmo. Estamos a correr contra o tempo. É a minha filha e a minha filha não pode esperar.
Agradeço a intervenção inicial, a apresentação que depois nós disponibilizaremos a todos os grupos parlamentares, o trailer também, que vemos assim em primeira mão. Eu sei que também está aqui, aliás, acabou de aparecer também no filme, a Ana Rita Andrade, também como doente, utilizadora, etc. Mas eu ia sugerir uma coisa, se vos parecesse bem. Que pudéssemos abrir as intervenções dos grupos parlamentares e depois até no final, se calhar com essa experiência mais pessoal, também podia ajudar em algumas respostas, se concordasse. Então, passava aos grupos parlamentares, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar a Canativa, a associação, que eu já tinha o gosto de ter conhecido há pouco tempo e percebi que fazem de facto um trabalho muito meritório, porque se baseiam em evidência científica, em estudos. Portanto, para mim, no âmbito deste processo legislativo, foi muito importante ter tido conhecimento com a associação, porque nos permite aceder a uma série de informação que, mesmo para o processo legislativo, é essencial. Se, por um lado, eu penso que vivemos uma situação, de alguma forma, complicada neste problema do acesso de vários portugueses que sofrem de algumas patologias que podiam beneficiar dos efeitos benéficos da cannabis, mesmo e só para fins medicinais, têm problemas de acesso, outros têm problemas que aqui já foram citados, que têm a ver com a presunção de tráfico. De facto, em Portugal, a lei do consumo de substâncias estupefacientes não está dirigida para o consumo medicinal, mas é evidente que já criou situações muito complicadas a muitos consumidores neste caso, muitos recreativos, mas o que é certo é que existem as pessoas que precisam de consumir porque estão doentes. Portanto, este é o foco principal desta premência desta legislação. Temos ouvido muitas entidades, desde a comunidade científica, à comunidade também aos médicos, e há uma evidência que ficou bem clara, é que a legalização da cannabis para fins medicinais é benéfica e é premente para muita gente. Falaram aqui numa premência social. Eu gostava de vos perguntar, premência social para a utilização. Se têm, eu ouvi falar em centenas, se têm alguma ideia de quantos portugueses, e eu falo de portugueses ou de pessoas que vivem em Portugal, estão neste momento a precisar desta substância, tendo para isso que recorrer a comprá-la a outros países ou de forma não segura noutras. Se têm alguma ideia de números mais exatos. Isto é uma das questões. Outra questão prende-se com a especificidade desta substância, desta planta. De facto, percebemos que não é uma planta qualquer, que é uma planta que é de difícil manuseamento e porque, dadas as várias estirpes que existem e também os elementos que têm, umas com THC, outras sem THC, etc. Mas podemos perceber que a própria produção e o cultivo é difícil, precisa de ser muito analisado. Falaram aqui, portanto, na necessidade da tal segurança, a qualidade, a eficácia, que é possível, mas que requer, de facto, um processo difícil. Mas, por outro lado, falam-nos e defendem o autocultivo. Ora bem, e o que eu queria saber é como é que, de alguma forma, se pode ser controlada pelo consumidor na fase de autocultivo, caso isto venha a ser legalizado e caso lhe venha a ser prescrito. Portanto, havendo um processo tão difícil
pelo menos é o que nos dão a entender, não é? Tão difícil da produção, como é que numa fase de autocultivo poderíamos, de certa forma, controlar ou ser controlado pelo próprio consumidor essa substância para que lhe fosse benéfica e que não tivesse os problemas que já aqui foram levantados. Penso que quanto ao resto não devíamos temer. De facto, há mais de 90 anos que a primeira vez que foi regulamentado o uso medicinal desta substância, sem problemas de maior. Agora, nós ouvimos também que, infelizmente, nas universidades e na disciplina de farmacologia, cada vez que falam nesta substância, falam pelo seu aspecto negativo. E, portanto, há aqui um estigma, há aqui também uma questão de formação dos profissionais que, ao estudarem os opioides e os outros, quando estudam os canabinoides, têm mais o conhecimento negativo e das consequências negativas. E eu gostava de saber, visto que estão tão ligados à produção e a tudo, se têm alguma razão para que vejam que assim foi, a não ser que seja por uma questão de estigma, porque se a utilização tem esse estigma por trás, eu ainda entendo, não é? Entendo pela nossa história, pelos episódios que todos conhecemos, de alguns efeitos negativos do consumo dessa substância. Bem, sabemos que a maior parte das substâncias tem efeitos secundários e negativos e perigosos, mas pronto, houve aqui um percurso que a cannabis fez ao longo de muitos anos, que se prende com outras questões, e eu até posso entender isto para explicar que posso entender esse estigma, essa preocupação. Agora, o que eu já não consigo entender, e foi o que eu deparei com alguns depoimentos já das audições que fizemos, foi que nas universidades o que se aprende em termos de formação não existe apesar de existir essa evidência científica dos benefícios do consumo desta substância para fins medicinais, não é assim que é ensinado. Portanto, não é nessa perspectiva que ensinam. E sei que, apesar de ser também paciente e consumidora da substância, também é médica e, portanto, gostava de ouvir e aproveitar a sua presença também para ouvir a sua opinião. E, de resto, quero só agradecer e dizer que já tive possibilidade de ir consultar no site da Canapress, que ainda bem que tem tantas publicações e o acesso para nós nesta fase é tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos fazer vamos passar a palavra aos vários grupos parlamentares e depois então voltamos aqui. Eu aproveitava, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, enfim, estou sempre neste grupo de trabalho, estou nesta dupla condição da coordenação e do grupo de trabalho do Bloco de Esquerda, e se não se importassem, se me permitissem, eu gostava apenas de dizer 2 ou 3 coisas que serão muito simples e muito rápidas, até porque a apresentação que foi feita, tanto pelo Diniz Dias como o trailer do documentário que está a ser preparado, acho que são muito autoexplicativas, mas gostava de dizer apenas 2 coisas. A primeira é que nos parece, e aquilo que nos trazem, a realidade que nos trazem aqui a experiência da Associação, acho que confirma a necessidade de Portugal ter esta discussão sobre a legalização para fins medicinais. E, portanto, o facto de haver muitas pessoas que se dirigem à canativa sem saber o que fazer, sem saber, entre profissionais de saúde e doentes, sem saber se é legal, se não é legal, o que é que podem tomar, o que é que não podem tomar, como, onde aceder, etc., mostra realmente a premência da discussão e a premência de haver uma clarificação sobre esta situação. Quer dizer, não basta dizer que aqui ou ali haverá a possibilidade de já tornar legal, etc.
quando depois, na verdade, nós sabemos que não existe acesso real. Tanto por parte dos profissionais de saúde que continuam sem ter esta substância ao seu dispor, como arsenal terapêutico, e principalmente por parte dos doentes que podem beneficiar da mesma. Portanto, creio que mostra a necessidade da discussão e também a necessidade de haver uma clarificação na lei. Como foi aqui dito, a grande maioria dos países que legalizaram para fins medicinais, não só sobre a forma de medicamento ou de molécula sintetizada, etc., mas que legalizaram a própria planta ou outras preparações derivadas, legalizaram por via de alterações legais muito específicas. Nós não estamos a falar de uma planta como qualquer outra, estamos a falar de uma planta pelos seus efeitos particular e depois por todo o contexto social e cultural também muito particular. E, portanto, parece-nos importante nós seguirmos aqui em Portugal esse mesmo caminho. Porque se não o seguirmos, eu creio que continuará esta indefinição. Quer dizer, nós recebemos aqui na semana passada a Associação Drave Portugal e realmente eu acho que nos deve incomodar a todas e a todos o facto de eles estes doentes terem que aceder a suplementos alimentares ou terem que aceder, enfim, ao mercado negro ou outras formas de acesso onde não há controle, não há rigor da qualidade, etc. Portanto, isto só resulta da indefinição que existe atualmente na legislação sobre esta substância para fins medicinais e creio que, e é por isso que o Bloco de Esquerda apresentou também o atual projeto de lei, que está obviamente aberto a alterações e nós agradecemos também aquilo que são os contributos da Canativa para isso, mas creio que mostra, esta realidade mostra que é importante este projeto de lei. E eu gostava, na verdade, apenas fazer uma pergunta. Hoje nós temos esta carta aberta da Canativa também, que já nos responde a muitas coisas, mas gostava de fazer uma pergunta depois até muito particular à Ana Rita Andrade, se nos puder dar esse testemunho pessoal, que é como consumidora para fins medicinais, enfim, não estando disponível, quais são os riscos que corre, não é? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de confronto com a atual legislação, para poder aceder a algo que comprovadamente lhe dá qualidade de vida e que a faz sentir melhor e que tem benefícios terapêuticos. Ora, não havendo a clarificação e a legalização, não estando clarificado na lei que é legal para fins medicinais, enfim, qual é este circuito que muitos doentes têm que passar em Portugal e quais são os riscos que correm para aceder a esta terapêutica. Dito isto, passava então a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Isabela Galriça Neto. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria, obviamente, começar por vos cumprimentar e por agradecer a vossa vinda aqui e os depoimentos que fizeram. E queria relevar uma coisa, estamos todos interessados no mesmo, é na segurança dos pacientes, no bem-estar dos pacientes e, obviamente, e por isso mesmo, é que, em nome do CDS, eu manifesto que, efetivamente, é pela segurança, pela relevância desta área, que nós temos tido uma posição que é conhecida, no sentido de estarmos a falar de medicamentos e de haver um circuito para os medicamentos em Portugal que até a favor da credibilidade de qualquer terapêutica, esta ou qualquer outra, seja o circuito que é seguido. E, portanto, é o que nós recomendamos, é que o circuito seja o circuito habitual do medicamento, porque é de medicamentos que nós estamos a tratar. E gostaria aqui também de relevar, porque me parece importante e acredito que é nisso que estão interessados, é em esclarecer. A questão de legalização para fins medicinais pode trazer algum eufemismo que não clarifica se estamos a falar de medicamentos, e nós somos a favor da boa utilização de qualquer medicamento, e havendo medicamento aprovado em Portugal, e essa é desde logo uma das minhas questões, por que não forçar o circuito da produção do Sativex, porque ele está aprovado e, portanto, é uma das perguntas que eu faço, porque efetivamente, através
daquilo que está recomendado em termos das boas práticas e daquilo que nós defendemos como boas práticas e que está consensualizado que assim seja, nós poderemos ter uso já aprovado, e falámos muitas vezes sobre isso, de um medicamento. Agora, pôr aqui digamos, uma umbrella muito larga sobre legalização para fins medicinais, incluindo planta, autocultivo, torna-se de facto, isto é pouco clarificador, porque as pessoas umas vezes não saberão se estão a referir-se a um medicamento, no seu circuito habitual, se estão a referir-se a uma planta, e nós obviamente sabemos que há muitos medicamentos em Portugal e no mundo inteiro que obviamente são derivados de uma planta, não há nenhum problema, é preciso é que esse circuito esteja estabelecido, mas nós não andamos a prescrever plantas aos nossos doentes em nome, volto a insistir, da segurança do seu bem-estar. Portanto, isso corresponde e está datado historicamente como qualquer coisa que não corresponde à melhor prática. E, portanto, a confusão semântica, em nossa opinião, não consideramos que seja qualquer coisa que valorize e que seja clarificador. E daí a necessidade de não misturar tudo, porque pode não ajudar, obviamente, as pessoas que queremos, seguramente todos, e não duvido, ajudar. Eu queria dizer, obviamente, que tenho o maior respeito pela situação que é possível antever dos depoimentos emotivos de pessoas seguramente a necessitar de ajuda, com o devido respeito por essas situações de aflição. Eu também conheço outras situações de aflição decorrentes de mau uso e, portanto, com consequências muito nefastas. Aliás, porque trabalhei no Canadá, dá-se essa consequência, e porque sou médica e já contactando com doentes que por sua iniciativa quiseram fazer a experiência de utilizar cannabis, eu também tenho conhecimento de casos muito negativos. Portanto, nós, por cada caso que possa eventualmente surgir com um determinado contorno, também temos outros tantos casos, lamentavelmente, e a nível da psiquiatria, a nível da oncologia, conhecemos consequências muito nefastas. Eu não vou falar sobre a evidência e a relevância científica, porque teríamos, e não é seguramente esse o objetivo de qualquer coisa que se passa na Assembleia da República, mas nós, obviamente, prezamos aquilo que é a verdadeira evidência científica, não é qualquer estudo que pode ser corroborado como apelidado de evidência científica. De qualquer forma, eu queria terminar valorizando isto, o rigor, a segurança e, portanto, chamando a atenção para que nós temos um circuito de medicamento. E, portanto, ninguém está a inviabilizar a produção de medicamentos. Essa legislação existe e, então, ainda para mais com a aprovação feita, o que é preciso, se de facto é essa a premência, é forçar a produção do medicamento. Portanto, gostaria de saber, do ponto de vista do vosso trabalho, do vosso conhecimento, e isso também já aqui foi perguntado, se tem um registro de base de dados das pessoas que, efetivamente, porque eu também tenho essa experiência, das pessoas que, tendo começado por uso recreativo, passaram depois e, portanto, fazem o consumo nas duas situações, recreativo e supostamente medicinal, mas têm uma base de dados para termos uma noção da ordem de grandeza dos números de pessoas que efetivamente estão em Portugal neste momento a utilizar, e que utilização, se é planta, se é qualquer produto que vão buscar em diferentes apresentações. E acreditem que tínhamos de facto todo o interesse em prolongar este debate, mas nós temos, compreenderão isso, acesso às vossas publicações, acesso à informação e, portanto, seguramente que toda a informação que entenderem que devem enviar, agradecemos depois que nos enviem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador.
Começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PCP, a Canativa e os senhores que estão aqui, agradecer a exposição que nos fizeram e também a disponibilidade para deixar cá a apresentação e também agradecer o vídeo, o trailer que nos apresentaram e o relato que fazem sobre o sofrimento que as pessoas estão a passar. Queria reiterar aquilo que tem sido e é a posição que o PCP tem sobre este processo legislativo e, em concreto, sobre estes dois projetos de lei que estão agora em sede de discussão de especialidade. Aliás, disseram, não são objeções, é a leitura que o PCP faz. É que, em face à lei atual, entendemos que não é preciso uma lei específica para esta planta, ou para o uso de medicamentos à base da planta cannabis, e, portanto, reiterar essa informação. E dissemos que, havendo evidência, e vários pareceres mostram que há evidência científica que o uso medicinal de medicamentos à base da planta da cannabis e que aliviam sintomas, é importante clarificar, não curam, não estamos perante medicamentos que curam, estamos perante medicamentos que aliviam sintomas e é importante esse alívio de sintomas porque os sintomas são causadores de sofrimento, de mal-estar, que interferem na vida e no dia-a-dia dos doentes. Não estamos com isto a minorar esses efeitos. Aliás, a maior parte da terapêutica, não é, que é usada, ela alivia sintomas, atenua as causas que originam, e estão aqui médicos e, portanto, estão mais habilitados do que eu para o dizer isso. Portanto, não estamos aqui a minorar o efeito ou dizendo só alivia sintomas, portanto não se vai utilizar, não é essa a nossa leitura. De facto, o alívio do sintoma é um aspecto central na vida dos doentes, daqueles que têm qualquer uma das patologias e, portanto, esse é um aspecto que nós não desvalorizamos, mas dizemos que, à face da lei atual e em concreto, nenhum parecer e nenhuma entidade hoje que foi ouvida nesta comissão o disse que, à face da lei atual, era impeditivo a utilização de medicamentos em Portugal à base da cannabis. De facto, já temos várias audições neste grupo de trabalho e as entidades não disseram. Falaram, algumas delas, em rigor e em nome da verdade, porque é verdade, dizer, há dificuldades no acesso. Há dificuldades no acesso, que é matéria diferente, não é? Portanto, à luz da lei atual, não há um impedimento de introdução no mercado, que é assim que é utilizar a designação na lei do medicamento, como sabem, não há impedimento, o que algumas entidades têm dito, há dificuldade do acesso. O PCP tem acompanhado esta matéria, não é de agora, e tem sistematicamente inquirido o Governo, a tutela, que nos tem enviado questões, respostas vindas também do Infarmed, e questionamos o Infarmed quando aqui esteve, porque nesta lógica que aqui tem sido colocada e que já havia essa percepção das dificuldades de acesso e que também nos indagavam que estas dificuldades de acesso, no acesso até inclusive ao medicamento que hoje já está autorizado em Portugal, que decorria de preconceito, de estigma
da utilização de alguns dos clínicos na prescrição deste medicamento. E as respostas que obtivemos, quer escritas, quer aqui na presença do Infarmed, e creio que têm seguido as audições e recordam-se da resposta que o Infarmed aqui deu, é que dizem-nos que não têm evidência de que haja estigma ou preconceito e que seja esse o motivo do acesso ao medicamento, designadamente ao medicamento que hoje já está autorizado em Portugal. Ora, hoje o que vem a Canativa dizer, e aliás já conhecíamos a posição, temos também lido as vossas posições, o que vem a dizer é que há estigma, há reticências, não disseram estas palavras, mas foi isso, dos clínicos na utilização. E, portanto, este aspecto também queria que se nos pudessem dizer quais são os factos em que sustentam, em que factos é que sustentam esta vossa afirmação, tendo em conta que nós, PCP, temos em posse respostas da tutela, não é? do Infarmed, dizendo-nos que não há evidência para isso. Gostava também de referir que, relativamente à questão do autocultivo, o PCP entende, e foi isso que o dissemos e continuamos a dizer, que a questão do autocultivo, no nosso entendimento, põe em causa questões de segurança, do controle dos alcaloides e dos canabinoides e, consequentemente, a segurança dos doentes e do seu uso. Ora, é precisamente essa a informação que várias entidades aqui o dizem. Questionamos o Infarmed, refere-nos isso, questionando a ordem dos farmacêuticos, assim o refere, lendo o parecer da Ordem dos Médicos, hoje vamos ter a oportunidade também de ter a Ordem dos Médicos, e portanto, mas lendo o parecer, vai no sentido da leitura que o PCP fez, e aliás, quer o professor Aranda da Silva, quer mesmo esta semana o médico Javier Pedraza, o que dizem é que de facto, relativamente ao autocultivo, não conseguem garantir que a pessoa, o doente, está a tomar exatamente a dosagem que deve tomar, que não é possível garantir o controlo da qualidade e o controlo dos teores dos componentes que estão a adquirir. E, portanto, a vossa posição contraria tudo aquilo que tem sido dito nesta casa e em sede desta discussão, por diferentes entidades, até dei-vos aqui o espectro de entidades que têm mostrado alguma reserva, as palavras são minhas, não são das entidades, e quem até tem apresentado favoravelmente às propostas. E, portanto, a questão que eu vos coloco é, havendo estas leituras, de facto, como é que sustentam, não é, que o autocultivo não tem, os doentes têm a certeza absoluta do que estão a tomar, é o medicamento, é a dosagem específica. E nós também não queremos deixar e não deixamos daqui de referir que para o PCP o uso terapêutico é uma coisa, o uso terapêutico e medicinal é uma coisa, estamos a falar de medicamentos. Obviamente, a discussão sobre outras matérias, nomeadamente o uso recreativo, é algo que tem que ser posto à parte e para o qual também nós dizemos que tem que ficar claro que não é matéria e não pode ser visto estes processos legislativos como uma antecâmara para uma possível abertura ao uso recreativo. Era isto e agradecer mais uma vez a vossa presença e os contributos que aqui estão a dar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo então a palavra novamente. Começamos pela Ana Rita Andrade.
Boa tarde. Respondendo à primeira pergunta, que riscos é que corro para obter a planta? Eu, a primeira vez que experimentei a planta foi em Barcelona, e em Barcelona eles têm dispensários próprios. Entretanto, aqui em Portugal nunca encontrei. E para encontrar outra vez, tive que ir a Vigo. E em Vigo, já a planta que me deram, eu não sabia o que era. E aí os riscos que eu corri em termos clínicos é que eu não sabia o que era, e os efeitos foram completamente diferentes do que eu tinha tido em Barcelona. Depois é o facto de andar a atravessar Espanha e Portugal com quantidades que já passam da margem legal. É descriminalizada, mas penso que acima das 15 gramas, 25 gramas é crime. 25 gramas é considerável. Mas isto de ir a Vigo e vir buscar não me traz segurança, porque tenho medo de ser apanhada a qualquer altura. E depois também não sei, de facto, que planta é que me estão a dar, e se mesmo que saiba, se é a ideal para mim ou não. Portanto, depois disso, parei de ir a Vigo buscar. Em relação aos efeitos benéficos, os efeitos clínicos, o que eu noto mais em mim, no primeiro surto eu fiquei com uma incontinência urinária e fecal, alteração da visão, e o braço esquerdo não mexia. Neste momento quase tudo remitiu a 100%, mas a incontinência urinária é das coisas que mais problemas me causa, porque impede-me de sair de casa, e eu tenho medo de sair de casa, porque já me aconteceu até no trabalho esvaziar o volume todo de urina que tinha na bexiga. Eu nem me consigo levantar, claro, para me despedir do meu doente. E este é o efeito que eu consigo destacar mais, para além do relaxamento muscular e da melhoria das parestesias. Durante algum tempo não sinto qualquer dor, ou uma dor mínima. Em relação à pergunta que me fez da... Não. Se eu bem entendi, portanto, está-se a referir, sim, ao consumo de vaporização. Senhora Deputada, peço só que possa ligar o microfone para ficar gravado. Desculpa. Obrigada, Sr. Coordenador. Ao consumo por vaporização. Sim. E, pronto, do ponto de vista de tempo médio de ação, isso é um efeito curto, de 2 a 4 horas. Portanto, para a garantia de um controle mais eficaz, há outras formas de apresentação que eventualmente podem garantir, e, portanto, é só expressar aqui, sem duvidar, como é evidente, do que está a dizer, porque de facto não vejo até desse ponto, e como clínica, mais-valia em relação ao consumo por vaporização, porque quando queremos a garantia de um controle sintomático, do ponto de vista de princípios, preferimos um medicamento que garanta uma cobertura mais alargada. Era só para precisar, peço desculpa de ter interrompido. Eu não, em termos de clínica e de mecanismos de ação, não sei dizer muita coisa. Consigo lhe dizer aquilo que eu sinto. É verdade que é um efeito a curto prazo. Dura assim relativamente pouco, 4, 5, 6 horas, se calhar no máximo. Mas eu não sei se não terá uma biodisponibilidade maior do que a via oral. Pelo aquilo que eu li, a inalação permite com
uma dose menor atingir um efeito maior. Mas eu não tenho a certeza do que li, porque também não consigo comparar a vaporização com a disponibilização oral, porque a oral eu não conheço. Continuando com a pergunta em relação à formação académica, eu não fiz o curso há muito tempo, portanto, eu penso que já conseguiríamos dizer mais alguma coisa para além daquilo que eu tive na faculdade, porque aquilo que nós falamos na faculdade foi 1 hora em farmacologia, foi 1 hora. E eu lembro, essa aula até foi uma aula extremamente, foi completamente diferente das outras. Estigma, não sei, mas havia uma certa desvalorização, um certo tom de brincadeira em relação aos canabinoides e em relação aos outros fármacos. Há uma certa ideia que os médicos têm afincada, isso nota-se. O não à partida, o medo, a rejeição é visível, porque se calhar não sabemos muito, por causa disso, não, se calhar por não muito mais. Os efeitos psiquiátricos que tem, de facto, tem em alguém que já tenha uma suscetibilidade genética, uma história familiar. Não podemos garantir que não aconteça, mas de facto para haver um surto psicótico, e não estou a falar de uma esquizofrenia, mas para haver um surto psicótico documentado é preciso que existam muitos consumidores para que se registre um caso de psicose. Para além disso, os estudos que eu vi em relação aos efeitos psiquiátricos, porque é uma coisa que me preocupa porque trata-se também de uma doença extremamente incapacitante, uma doença psicótica, mas aquilo que eu vi é que os estudos que existiam eram em adolescentes e um comentário que vi de um investigador foi que muitos dos estudos que se fizeram anteriormente foi quando houve uma explosão de uma estirpe que tinha uma concentração de THC exorbitante, que são as skunk, e não tem um equilíbrio entre a quantidade de THC e de CBD. E isso foi um comentário de um investigador que fez essa junção. E pronto, acho que não tenho mais nada a acrescentar. E pedia só algum poder de síntese, porque temos uma audição a seguir. 5 minutos. 5 minutos. Bom, eu não vou conseguir, agradeço já a atenção, não vou conseguir chegar a todas as perguntas de todos os deputados, peço imensa desculpa, mas disponibilizo-me desde já para responder às perguntas todas que quiserem, noutra circunstância, noutro local, podemos, a convite, convidá-los inclusivamente para realizar um debate ou um diálogo sobre esta situação, porque achamos que um diálogo transdisciplinar seria bastante mais produtivo e do interesse dos portugueses e do próprio país. Se me permite, peço desculpa só interromper, dizer que a Canativa também está completamente à vontade, se quiserem enviar para a Comissão de Saúde e para o Grupo de Trabalho os documentos, os estudos que entender, também podem enviar, eles serão distribuídos por todos os grupos parlamentares. Com certeza. Muito obrigado. Respondendo, portanto, em primeiro lugar, a doutora Antónia Almeida Santos, que me pergunta, portanto, que tem ideia, pelas informações que recebeu aqui, que, portanto, o cultivo é complexo e difícil e como é que se pode controlar a qualidade no caso do autocultivo. Este problema não se coloca em muitos países, coloca-se em Portugal, onde não há cultivo autorizado, excetuando por 2 empresas farmacêuticas, porque o cultivo para fins medicinais é efetuado como controle de qualidade em vários países. Com certeza a doutora Isabel Garriça Neto, que esteve no Canadá, provavelmente estará mais familiarizada com a regulamentação apertada e exaustiva que o governo canadiano tem sobre a produção de cannabis para fins medicinais e também para o autocultivo regulado mediante prescrição médica, que existe.
De qualquer maneira, passando, eu já volto à sua situação. De qualquer maneira, respondendo ainda à doutora Antónia Almeida Santos, se existe estigma no ensino de medicina, porque não se estuda, o que é que se passa? E em relação à existência de estigma, é uma pergunta que se cruza também com a pergunta da doutora Carla Cruz, e em relação à existência de estigma, olha, quase todos os pacientes que nos contactam receberam respostas que não foram propriamente simpáticas ou convidativas dos médicos de família que os estavam a seguir. Muitos deles receberam respostas, e passo a citar: se decidir avançar com essa terapêutica, eu deixo de o seguir. Ponto final. Se me pergunta se existe estigma, dentro dos sócios da Cana, dos associados da Cana Ativa, que nos pedem ajuda para chegar junto de profissionais médicos dentro do quadro, para serem seguidos no quadro do Sistema Nacional de Saúde, em ambiente hospitalar, este é o feedback que nos chega. Não sei qual é o contacto que o Infarmed tem com o campo e com os pacientes em concreto para dizer que não existe estigma. Nem sei onde é que vão buscar esses dados. Gostaria de saber e desde já no terreno creio que essa análise não sei se existirá, e desafio desde já o Infarmed a apresentar os dados e os números para onde se baseiam para referir que não existe estigma a nível de contexto médico ou de consulta. Eu até lhe posso referir que a nível pessoal tenho várias pessoas na família, inclusivamente profissionais de saúde. Uma destes familiares era professora na Faculdade de Farmácia e na Faculdade de Ciências aqui em Lisboa, e foi-lhe negado o acompanhamento médico se começasse a tentar uma terapia recorrendo a cannabis medicinal. Estamos a falar de uma professora da Faculdade de Farmácia em Lisboa, portanto está a ver a dimensão do estigma. Ainda em relação à última questão da doutora Antónia Almeida Santos, referente, portanto, se temos ideia dos números exatos das pessoas que precisam de tratamento ou que estão a utilizar em Portugal. Neste momento não temos esse número exato, estamos precisamente a construir uma base de dados nesse sentido, está em processo, mas... e não só portanto, estamos a fazer esse seguimento, como também respondendo à pergunta da doutora Isabel Garriça Neto, incluindo a mesma resposta nas duas perguntas, e a dizer que se temos informação sobre números concretos de pessoas que estejam portanto, a utilizar. Não temos, mas estamos neste momento a construir, portanto, a desenvolver um estudo que se vai debruçar sobre o perfil do paciente de cannabis medicinal em Portugal, portanto, que tipo de patologia é que tem, que idade é que tem, que faixa etária, género, por aí fora, origem social, por aí fora. Portanto, além disso, estamos a estabelecer um estudo que vai de encontro à determinação do perfil da substância consumida. Ou seja, estamos a estudar não só as pessoas que estão a consumir, como também o perfil químico, físico-químico, em termos de análise de perfis de canabinose e de princípios ativos, das substâncias que as pessoas estão a utilizar. E, nesse sentido, vamos avançar em breve com uma parceria com algumas universidades e politécnicos para dar início às análises, nomeadamente toxicológicas, para determinar se existem ou não biocontaminantes. Continuando ainda em relação à deputada Isabel Garriça Neto, eu vou tentar sintetizar em relação a porque não forçar a comercialização do Sativex, se o Sativex funciona e se já está disponível em Portugal. Bom, em primeiro lugar dizer que nós inquirimos o Infarmed sobre quantos números, quantas unidades de Sativex tinham sido comercializadas em Portugal. O Sativex, embora ao PCP tenha respondido, creio que 14 ou 21 unidades, a nós respondeu-nos 0 unidades. E temos isso por escrito. Se calhar, se me permite, e podemos transferir esse e-mail para poder consubstanciar. Um de cada vez. Depois, se calhar, se quiser complementar alguma questão. Sim. Com certeza. Não sei se quer complementar, Laura. Só em relação ao Sativex e ao CBD, e se é suplemento alimentar, se é medicamento, é muito importante o que eu constatei no terreno a entrevistar todas estas pessoas, e não estão todas aqui nestes 4 minutos que viram, e sobre também a questão que foi aqui levantada da dificuldade do acesso.
A primeira dificuldade destas pessoas, quando elas constatam que existe a cannabis medicinal e que ela pode funcionar e que pode ajudar os seus filhos, ou os seus irmãos, ou os seus pais, ou seja quem for, as pessoas procuram-nos para saber, e agora onde é que eu arranjo? Esse é o primeiro problema, é o acesso. Há muita confusão no acesso. O Sativex, tanto quanto eu sei, não está disponível, e se estiver, no caso a mim, o Infarmed, quando eu questionei por e-mail várias questões que eu coloquei, algumas sobre o CBD, outras sobre o Sativex, a mim responderam-me que o Sativex nunca foi comercializado em Portugal. Para grande surpresa minha, 10 dias depois saiu uma notícia no Público a dizer que tinham sido vendidas 21 unidades. A mim, à pergunta quantas unidades foram vendidas, responderam 0. A questão do acesso para os pacientes tem a ver, não é só o acesso, porque quando nós encaminhamos para um médico, quando elas conseguem então finalmente comprar um derivado da cannabis e quando conseguem começar a tomar, depois sentem-se muito desacompanhadas porque não têm um médico que as consiga. No caso das crianças com epilepsias ou com epilepsias que não respondem à medicação, epilepsias refratárias, por exemplo, e cito um caso, uma bebé de 20 meses que finalmente pode começar a reduzir as crises convulsivas e os espasmos que vêm da doença. A mãe, os pais, eles não podem falar com a médica que acompanha, que é a médica pediatra, neuropediatra da bebé, porque é uma pessoa que está completamente fechada a essa hipótese. E que sim, tem o estigma e tem o preconceito em relação à cannabis medicinal. Nem pensar, os pais não querem sequer falar sobre isso com a médica, porque temem, e a palavra é medo, têm medo que se a filha precisar no momento e tiver uma crise e voltar para o hospital, que a médica não responda devidamente e que não os ajude. E esta é uma situação muito crítica, porque depois de terem o CBD, as pessoas saem do país para ir comprar porque não sabem se é legal em Portugal, é legal, não é legal, então, mas o Infarmed depois diz que é um suplemento alimentar, não regulamenta, as pessoas mandam vir pelo correio como suplemento alimentar, mas o produto fica retido na alfândega. Isto está sempre... A canadiana tem como recomendação que abaixo dos 18 anos o uso não deve ser de facto efetuado. É a legislação canadiana. Eu acho Portanto, que uma mãe... Vamos evitar o diálogo. Vamos evitar o diálogo. Peço só que tente abreviar, até porque depois da senhora deputada Carla Cruz queria clarificar. Sim, eu sei. Claro que sim. Quando uma mãe ou um pai tem uma criança em casa que tem 20 convulsões por dia e com o óleo de CBD passa a ter 2 ou uma ou nenhuma, estas pessoas não estão preocupadas com a legislação canadiana ou com a alemã ou com a portuguesa. Querem é que o seu filho não tenha convulsões e que melhore a sua situação de saúde. É necessário e é muito urgente que haja um acompanhamento médico destas pessoas e que os médicos tenham formação e que estejam aptos para responder a uma questão que a Canativa considera que é uma questão já de saúde pública. É só isto que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada. A senhora deputada Carla Cruz tinha pedido a palavra. Sr. Deputado Coordenador, eu creio que importa esta clarificação, porque a resposta do Infarmed, a resposta do Governo, reportando-se a uma informação do Infarmed, diz o seguinte: em meio ambulatório não existe qualquer registro de dispensa deste medicamento. Em meio hospitalar, e portanto em meio hospitalar existe reporte de um consumo deste medicamento pelo Centro Hospitalar Lisboa Central no ano 2016 e 2017, num total de 21 unidades consumidas. O rigor implicava que eu fizesse esta intervenção. Está bem? Sim, e fica esclarecido. Também acho que não vale a pena continuarmos a dirimir em torno disto. Acho que fica esclarecido este diferente que existia, afinal não é diferente nenhum. Realmente em meio ambulatório são 0, em meio hospitalar são 21. Ok, fica esclarecido. Eu peço mesmo que tente terminar, porque já queimamos todos os tempos que tínhamos disponíveis. Muito rapidamente e para concluir apenas uma questão que é premente, que é, eu por acaso expliquei durante a apresentação, mas creio que a deputada não teve a oportunidade de seguir.
Em relação... pronto, eu ia dizer, porque quando coloca portanto, a questão em relação ao autocultivo, da dificuldade do controle dos canabinoides e do alcaloide, no problema do controle da dosagem e da posologia por parte do doente, todas estas questões estão resolvidas pelo Ministério da Saúde canadiano, estão lá todas explícitas. A dificuldade na segurança, controle de canabinoides e alcaloides é resolvida através de análise de perfil de canabinoides e toxicológicos que pode ser efetuada pelo Infarmed ou por uma agência que venha a ser designada competente na área. Em relação ao problema do controle da dosagem e da posologia por parte do doente, também já aqui foi explicado, uma vez que as sumidades floridas ou os extratos contêm a proporção exata de princípios ativos, a percentagem exata, é fácil determinar, através de uma regra de 3 simples, não é preciso um estudo científico, que numa grama de flores, se existem 20% de THC tetrahidrocannabinol, vão lá estar 200 mg de THC tetrahidrocannabinol. Portanto, a planta, mesmo a própria planta, em relação à complexidade do cultivo, eu não tenho conhecimento dessa complexidade. Não tenho, eu compreendo que ouça, a produção de ópio é feita ao ar livre em Portugal para extração de opiáceos. Creio que não é feito em circuito controlado, portanto em condições controladas ambientais. Portanto, desculpe-me a forma informal como lhe vou dizer, basta passar um passarinho e fazer um cocó do ar para contaminar uma planta de ópio que vai parar ao sistema farmacêutico. Exatamente. E da mesma forma, todo o mesmo circuito pode ser aplicado à cannabis. Pronto. Exatamente. Portanto, exatamente. Está a perceber? Agora, não percebemos é onde é que a segurança, eficácia e qualidade colide com a utilização da planta. Se o termo é a confusão semântica, que lhes faz confusão utilizar o termo medicamento, houve outros países que não utilizam o termo medicamento. Criam uma legislação, dada a especificidade e a complexidade da planta e da situação, criaram-se agências próprias para regulamentar, tal como a Presidente do Infarmed teve aqui a oportunidade de explicar, como foi o caso da Holanda, ou como foi o caso do Canadá, ou como foram o caso de outros países na União Europeia. Foi criada uma agência para o controle da planta, portanto, e para garantir que existe controle, eficácia, segurança e qualidade. E se isto é possível para uma determinada quantidade de medicamentos que estão disponíveis no mercado farmacêutico, será possível fazer chegar, pode não ser considerado como um medicamento, mas como uma arma terapêutica. Portanto, vamos lá ver uma coisa, o médico pode receitar inalações de plantas, mas não pode pelos vistos, receitar uma inalação de cannabis através do vaporizador, através de um aparelho concebido para o consumo medicinal. Eu sei que não... não, indicação... Não, estou a falar... Com certeza, mas isso não inviabiliza que as plantas sejam utilizadas a nível terapêutico. E há pessoas que já estão... Exatamente. Pronto, então vamos verificar uma coisa, tendo em conta... Deixa-me só... A discussão é obviamente interessante e tem o seu quê de polémico, o que torna sempre ainda mais interessante, o que é óbvio, mas nós vamos mesmo ter que terminar esta audição. Eu peço desculpa porque realmente ela podia continuar, certamente, nós vamos mesmo ter que terminar. Temos uma outra audição que já vai com 30 minutos de atraso no seu início, mas de qualquer maneira, enfim, deixo novamente a mesma sugestão e o mesmo convite à Canativa, agradecendo mais uma vez a presença e o convite de poder enviar para o grupo de trabalho todos os documentos que considerem úteis e necessários a esta discussão. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado a todos. Continuação de boa tarde.